Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Fortaleza. A paz do Senhor Jesus, Ceará. E ao Nordeste, o Brasil e o mundo. E a todos que nos acompanham, de casa, do trabalho, de perto ou de longe. Você que está acompanhando aí agora pelo sinal da TV Metrópole. Bispo Rodrigo Batista, mais uma vez, nesse horário, passando aqui para orar com todos os trabalhadores. Eu quero transmitir um recado de Deus nas Sagradas Escrituras e realizar aqui duas orações, uma ao qual realizaremos agora, a oração do trabalhador, abrindo a nossa participação aí no programa, e finalizando com a oração da fé, declarando uma bênção, uma cura, um milagre urgente na sua vida. E falaremos ao decorrer do programa sobre as oportunidades, sobre as portas que estão preparadas por Deus para que por elas venhamos passar e ser abençoados. Eu gostaria de pedir a você, desde já, que inclua em suas orações o povo mineiro, a região da Zona da Mata Mineira. Você deve estar acompanhando aí pelos noticiários, pelos jornais, pelas redes sociais. Região que tem sofrido com fortes chuvas. E a oração, ela move a mão de Deus. A oração nos dá força, nos dá autoridade, capaz de nos dar condições de fazer aquilo que humanamente não seríamos capazes de fazer, mas pelo poder da oração a gente consegue, tá bom? Então eu convoco também todo o povo fortalezense, todo o povo cearense, todo o povo nordestino, todo o povo que nos acompanha de qualquer parte do país ou do mundo pelas redes sociais, você que está acompanhando agora de casa, você que sempre tem assistido aí e acompanhado a programação da igreja, que você inclua nas suas orações o povo mineiro e ali o povo em especial da região da Zona da Mata Mineira, cidades ali como Juiz de Fora, como Ubá, Matias Barbosa e tantas outras ali que também não estão sendo vinculadas e divulgadas aí pela mídia, mas é uma região vasta, com muitos rios e rios que passam por todas essas cidades. Ali nós temos Muriaé, nós temos Visconde do Rio Branco, nós temos Cataguases, aí nós temos Leopoldina, nós temos muitas cidades ali, nós temos Rio Pomba, Mar de Espanha e muitas cidades que estão ao entorno de Juiz de Fora e também em volta, banhada por rios, inclusive rios que fazem aí, que têm acesso a esses municípios que foram mais fortemente afetados, atingidos. Então que Deus abençoe todos os nossos irmãos, tá bom? E não só o povo mineiro, mas várias regiões do país
tem passado por momentos de muita intercorrência, turbulência, por fortes chuvas, e que Deus possa estender as mãos. Aqui mesmo em Fortaleza, dias anteriores, muita chuva e ruas alagadas, lugares sofreram um pouquinho mais, pessoas ali tiveram água entrando em comércios, em residências. Lógico que numa proporção bem menor, mas a gente não quer ver ninguém sofrendo, a gente não quer ver ninguém perdendo os seus bens e muito menos vidas sendo perdidas, né? Muito menos vidas sendo perdidas. A gente não quer ver isso em hipótese alguma, de forma alguma. Então a gente ora, a gente pede a Deus que ponha as mãos e que venha dar a resposta, o livramento. E você que é do sudeste do país, você pode procurar a Igreja Mundial mais próxima e levar ali 1 quilo de alimento não perecível, uma cesta básica, um garrafão de água, um fardo de água mineral. Você pode procurar ali. Agasalhos é uma região que também tem uma temperatura muito baixa nos seus momentos de frio. A região sudeste, quando faz frio também. Não é só aquele frio só de temporada. Realmente, nos períodos de frio, a pessoa precisa se cobrir, ela precisa ali se agasalhar mesmo. E aí, com a chuva, ausenta-se um pouquinho o sol e realmente a necessidade de agasalhos ela também existe. Então você pode procurar a Igreja Mundial. Eu vou citar 2 exemplos aqui, a sede regional ali em Juiz de Fora, como ali no Rio de Janeiro, em Piedade, a sede estadual ali com o Bispo Luiz, e em Belo Horizonte, com o Bispo Talone também, e várias outras sedes, igrejas que são pontos de coletas. Você pode procurar aí a Igreja Mundial mais próxima, porque já estão sendo formados caminhões de doação, inclusive, alguns já até a caminho ali dessas regiões para levar ali um pouquinho de alento, de socorro, de uma mão amiga, e juntos somos mais fortes, um ajudando o outro, e a gente chega lá, tá bom? Mas vamos orar pelo trabalhador, e você vai estar sempre aí, incluindo nas suas orações, o povo que tem sofrido aí com fortes chuvas. Você já preparou o seu copo com água? Quero dar recados ao decorrer do programa sobre o que vai acontecer nesses próximos dias, né? Bênçãos de Deus, oportunidades maravilhosas. E já nessa sexta-feira agora, inicia-se os 3 dias da jornada feliz. Noite de Abraão, jejum das causas impossíveis no sábado e a imposição de mãos no domingo, 1º de março. Nós vamos orar pelos trabalhadores. Você vai receber essa força, essa coragem, esse recurso de Deus. E hoje, o que você fizer, aonde colocares as mãos, serão abençoados, tá bom? É momento de oração. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa esperança. E eu peço ao Senhor
e intercedo agora por todos os trabalhadores, por essa mulher, por esse homem, por essa família, por esse casal. E peço ao Senhor por essa loja, por essa empresa, por essa firma, por essa indústria, por esse galpão, departamento, por esse box, por esse escritório, restaurante, padaria, açougue, por essa marcenaria, serralheria, oficina mecânica, por essa confecção, por essa academia, por essa farmácia, por esse local, meu Senhor, que produz alimentos e que vende isso de forma aí nas ruas, que o Senhor venha abençoar tanto a produção como a venda dos alimentos, dos preparos, tudo seja consagrado e abençoado ao Senhor. Abençoa o trabalhador, abençoa o dia de hoje, abençoa o documento, a carteira de trabalho e a carteira, a bolsa, aonde também guardam ali as reservas, o dinheiro, o recurso. Que o Senhor abençoe a conta bancária, que o Senhor abençoe ali o balanço financeiro que precisa fechar ainda por esses dias, por essas horas. O Senhor abençoe as metas que precisam ser batidas, os valores que precisam ser alcançados, atingidos. O Senhor venha abençoar, meu Pai, as vendas, como os recebimentos, os pedidos de mercadoria e as mercadorias que já chegaram, que sejam vendidas, a produção, que o Senhor abençoe. Ilumina, meu Pai, o pensamento, a mente desse engenheiro, desse profissional da construção civil, dessa pessoa que talvez está diante de um trabalho difícil e talvez pensando como fazer, de que forma resolver, talvez até já tendo uma preocupação por conta do gasto excessivo que tem sido investido. O Senhor venha dar luz, venha abençoar. Abençoa esse profissional da saúde, abençoa esse médico, esse enfermeiro, essa enfermeira, esse que atende, esse que exerce a sua vocação, até mesmo visitando pessoas em casa, ali realizando atendimentos sociais em prol de ajudar ao próximo, cumprindo a vocação do trabalho, mas também fazendo o trabalho no campo. Que o Senhor abençoe as mãos desse e dessa assistente social que sempre procura ajudar, esse defensor público. Abençoa esse advogado, esse desembargador, esse juiz, esse promotor. Que o Senhor venha dar sabedoria, iluminar a mente nas decisões, como todas as autoridades, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidente, vice-presidente, ministros. Que o Senhor abençoe todos os secretários, todos, meu Pai. Que o Senhor abençoe. Que os de bem, os de boas ações, possam ter a luz iluminando para que o bem maior possa ser feito. E os que agiam com pensamentos contrários, errôneos, errados, que o Senhor possa tirar os maus pensamentos, as atitudes ruins e abençoar. O que eu peço é isso ao Senhor, que abençoe todos os trabalhadores, independente do ramo, da condição, de onde exercem o trabalho, mas que sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem. E para o dia de hoje, o que essa pessoa tem a fazer, o que essa pessoa tem a desempenhar, que seja bem feito, que seja bem desenvolvido e que tudo já deu certo. Consagra a água e quem beber receba saúde e vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba coragem, receba
disposição, receba a direção de Deus para que tudo que fizeres hoje sejam abençoados. Beba da água. Graças a Deus. Estamos abençoados e abençoado será o seu dia. Já começa, mas ele continuará sendo abençoado e o que fizeres, colocando Deus na frente, já deu tudo certo. Glória a Deus. Nós vamos de louvor. Você vai acompanhar aí esse intervalo de bênçãos. Lembrando que domingo agora teremos a mega imposição de mãos em todos os templos da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nosso apóstolo em São Paulo e nós aqui em Fortaleza às 7h30 da manhã. Mas eu vou falar no retorno aí, no próximo bloco. Você vai acompanhar louvor agora. Eu dedico a todos, que Deus console, que Deus conforte aqueles que estão com o coraçãozinho aflito, apertado, que Deus enxugue dos seus olhos todas as lágrimas e que Deus possa alegrar a sua manhã, o seu dia, com esse lindo louvor, com essa canção. Você vai acompanhar também esse intervalo de bênçãos, essa chamada falando sobre esses próximos dias de oportunidade. E eu volto aqui interagindo com você e trazendo um recado de Deus. Isso é recado de Deus, hein? Se liga aí, isso é recado de Deus. Eu já vou dar um spoiler aqui. Isaías, logo no início do livro de Isaías, fala sobre convite. Eu já falo mais sobre isso. Acompanha aí, eu tô voltando. Glória a Deus! Recebe, Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. O quê? Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe orar. Oh, Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu
lugar que ninguém conhece mais. Ele me sabe curar. Oh, ele viu, sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, perca dinheiro, perca amigos, não perca. Presença que mexe com a bomba, com tudo aqui dentro da gente. Causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com bomba, com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, perca dinheiro, perca amigos, só não quero tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aplauda o nome dele. Graças a Deus, estamos de volta. Você está acompanhando o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Programa esse destinado a levar Jesus aos lares e propagar o Evangelho a toda criatura. Programação essa abençoada por Deus e assim realizada, conduzida aí pelo Ministério Igreja Mundial do Poder de Deus, que tem na liderança aí terrena, constituída por Deus, o nosso apóstolo Valdemiro Santiago, bispa Francileia, que são líderes desse ministério, esse casal de Deus, essa família abençoada, que tem nos ensinado, que tem sido canal de bênção sobre a nossa vida. O nosso apóstolo, que já teve várias vezes aqui no Ceará conosco, breve estará novamente conosco, realizando aí mais uma grande concentração. Já esteve em várias oportunidades, mas esse ano ele também vai estar aí visitando várias regiões do país e várias capitais, né? Começando ali por Goiás, depois ele vai para Chapecó, depois ele segue para Minas Gerais, depois ele vai para o Rio de Janeiro e por aí vai. Sem falar das concentrações ali realizadas toda semana ali no Brás. Falando no Brás, no dia 28 de março, no sábado, comemoração do aniversário do ministério. Sábado 28 de março, às 14 horas, ali uma mega concentração ali com o nosso apóstolo, bispa Francileia, em comemoração aos 28 anos de ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus. Então se prepare, porque esse mês será de bênçãos e maravilhas, março de vitórias, de jornada feliz. E jornada feliz é o que estamos projetando. E a Bíblia diz que se projetarmos alguma coisa, nos sairá bem.
e a luz do Senhor brilhará em nossos caminhos. Então, sexta-feira agora, estaremos às 19 horas, na noite de Abraão. Sábado, às 8 da manhã, no jejum pelas causas impossíveis. Será um culto bem breve ali, dinâmico, objetivo. E finalizamos no domingo, 7h30, com a imposição de mãos. Serão 3 dias, uma campanha. Eu estou convocando, eu estou chamando membros da Igreja Mundial, católicos, membros de um outro ministério, simpatizantes, cristãos, para viverem e concordarem comigo, conosco e com Deus nesses 3 dias e fazerem ali um voto de estar na casa de Deus. Você vai fazer um pacto, uma aliança, um compromisso. Você vai fazer ali com Deus um voto, uma aliança de estar esses 3 dias. Esses 3 dias. Você vai se propor a fazer isso e você vai pedir, buscar da parte de Deus que Ele te abençoe e lhe dê jornada feliz. 3 dias. Sexta, 19 horas, noite de Abraão. É um culto muito abençoado, muito especial. E aí nós estaremos dando continuidade à campanha no sábado, onde estaremos em jejum. É um culto que inicia às 8 e antes de 9 a gente já vai estar terminando, porque sábado pela manhã ali é um dia bem corrido. Então as pessoas terão tempo hábil para poder realizar suas tarefas. E aí nós vamos passar pela porta que dará vitória às causas impossíveis. E aí no domingo a gente terá a mega imposição de mãos, 7h30. E aí a gente finaliza os 3 dias da jornada feliz, determinando que a partir de 1º de março, quem viver esses 3 dias, quem perseverar na casa de Deus, terá jornada feliz. O nosso endereço é Tristão Gonçalves, número 762, centro de Fortaleza, na sede estadual da Igreja Mundial do Poder de Deus, tá bom? E você também pode procurar no seu município, no seu bairro aí, nesses próximos dias, a Igreja Mundial mais próxima e também viver a fé, viver a comunhão com Deus e ser abençoado. Eu falava sobre um recado de Deus, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, verso 18, diz assim, ó: o convite da graça, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então é um convite, por isso que eu falei que é um recado de Deus, é um convite de Deus para aqueles que estão necessitados, sofrendo, padecendo, que estão carentes, que estão sendo humilhados, que estão precisando de uma virada, de uma mudança, de uma transformação, que estão buscando serem felizes, que estão sonhando com um futuro melhor, que estão cansados de sofrer, estão cansados de padecer e querem e desejam e esperam terem uma vida melhor, conquistarem, realizarem. E isso é o que Deus
nos promete: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusar e você for rebelde, você será devorado à espada. Ou seja, você será cortado, as coisas elas vão acabar sendo ruins para você. Mas se você falar: eu quero, eu aceito, eu quero, eu gostei, eu entrego a minha vida a Deus, eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu buscarei de todo o meu coração, eu firmarei uma aliança, um compromisso com Deus, aí Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você vai buscar, você vai adorar, você vai crer, você vai reconhecer, e Deus, ele vai te ajudar. Eu pregava uma palavra esses dias, acho que está em Crônicas, falando que o homem ao qual Deus ele olhará é o aflito e o abatido, mas aquele não é. Isaías 66. Isaías 66. Que fala que o homem ao qual Deus ele vai olhar, eu vou até ler aqui com você, ó. É o aflito e o abatido, mas é aquele que reconhece a palavra. Aqui, ó. Eu ministrei esses dias, ó. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então Deus ele quer ajudar todos, mas nem todos reconhecem ele como deveriam. Nem todos estão recorrendo a ele, nem todos estão se submetendo a ele, nem todos estão buscando a ele, nem todos estão recorrendo a ele. Então, eu li Isaías, e olha que interessante, né? Nós estamos falando do último versículo, Isaías 66, que revelação, né? Eu estou falando de Isaías 66, que é o último capítulo, e eu estou falando de Isaías 1, que é o primeiro capítulo. Então ele abre o livro de Isaías falando sobre o convite, e ele abre falando sobre a questão até da Nova Jerusalém, e que serão excluídos aqueles que praticam a falsa religião. Então, nós não estamos falando de religiosidade, nós não estamos falando de placa e dizendo que o único acesso a Deus está limitado ou exclusivo a essa ou aquela. Eu estou chamando você para Deus, eu estou chamando você para a presença de Deus. Eu estou chamando você para uma vida com Deus. Eu ministrava também esses dias Salmo 84, que fala que o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E se o ser humano não encontrar a presença de Deus, ele vai ficar por aí vagando, ele vai ficar por aí procurando morada e não vai encontrar. Ele vai querer procurar morada nas drogas, ele vai querer procurar morada nas conquistas do mundo, ele vai querer procurar morada, sabe, nos atrativos que o mundo oferece, mas ele não vai encontrar, porque a morada, o abrigo, a verdadeira paz, o verdadeiro consolo, o verdadeiro refúgio está em Deus. Se você não se encontrar com Deus, você não vai ter completa a sua vida, você não vai ter vida. Está em Deus. Então ele está te convidando. Se você quiser, eu vou te ajudar. Se você reconhecer a minha palavra, eu estou aqui para te dar o melhor dessa terra. Então entregue o teu caminho ao Senhor. E aí, por que não eu lhe convidar para estar conosco na casa de Deus, na igreja, nesse próximo final de semana. Tá bom? Procure a Igreja Mundial, esteja conosco. Venha viver a fé.
Eu vou chamar um intervalo de milagres. Você vai acompanhar aí o que Deus tem feito e operado. E é o que Ele vai fazer, é o que Ele pode, é o que Ele quer, é o que Ele deseja fazer na sua vida, se você deixar. Se você deixar. Ele quer fazer. Você quer deixar? Você vai deixar Ele fazer? Então você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. E aí o Senhor teu Deus te exaltará. Tá bom? Como Ele exaltou e abençoou essas pessoas, eu queria contar com você ajudando a obra também. Vai estar passando aí no rodapé as contas da igreja, o QR Code, a chave Pix. Você que ainda não devolveu o seu dízimo, você que ainda não apresentou ali a sua oferta do carnezinho porque ama a casa do meu Deus, você que tem acompanhado sempre esse programa e você sempre tem escutado a gente fazer esse pedido, esse apelo, essa convocação, e você sempre ameaça fazer, ameaça ajudar, você começa a se prontificar ali, chega na hora, você acaba deixando de fazer. Então hoje eu queria muito que essa decisão ela não somente fosse pensada, mas ela fosse executada. Que você pensasse, eu vou ajudar, mas que você também ajudasse. Ajuda porque a gente tem aluguéis para pagar, a gente tem a manutenção do programa de televisão, a gente tem compromissos, despesas com água, com luz, com IPTU, com toda a parte estrutural ali do culto, das concentrações, que você vê ali o culto, mas ali você tem limpeza, ali você tem a parte estrutural que tem que estar sempre sendo cuidada. Os salões das igrejas sofrem muito no período da chuva. Todo mundo que tem um galpão, um local que tenha um volume de telhado maior, sabe o que eu estou falando. Você pode cuidar, você pode arrumar, você pode tirar o vazamento, mas sempre quando chove forte aparece um vazamento ali, uma infiltração ali. E a gente tem que estar sempre cuidando, tem que estar sempre zelando. E com a ajuda de Deus e dos irmãos, e dos homens e mulheres do bem, nós vamos conseguir isso aí. Tá bom? Vai estar passando aí no rodapé. Semeia aí antes de sair de casa. Você vai colher, você vai receber muito mais da parte de Deus. Tá bom? Vamos de milagres, vamos de intervalo. E eu volto realizando aqui a oração da fé. E vamos unir também a nossa fé e pedir para Deus visitar lá os nossos irmãos mineiros, lá na zona da Mata Mineira, e acalmar as águas lá, e acalmar os ventos, e segurar lá os deslizamentos e as encostas, e dar força para aquele povo. A nossa mão, pela fé, ela vai chegar lá com solidariedade e a gente vai ajudar esse povo. Tá bom? Vamos de milagres e já voltamos. Eu fiquei muito emocionado porque Deus é tão grande, Deus é tão superior, que ela veio aqui, estava no atendimento, e aí eu atendendo, eu escutando ela falar, eu já estava no meu coração ali projetando o pedido a Deus para curar a filha dela. Mas aí daqui a pouco ela já derramou as lágrimas e já falou: bispo, o exame da minha filha já saiu, eu vim aqui hoje só para agradecer, Jesus já curou ela. Verdade, porque desde agosto que... Você já pensou que coisa? A pessoa senta para ser atendida. Eu na minha pequenez, eu falo assim, não, ela está sentando aqui para pedir uma oração, né, para atender. Não, mas ela já estava pedindo, ela já estava agradecendo. Porque a filha já estava curada, o resultado já tinha saído. Estava sofrendo com uma infecção gravíssima
desde agosto, né, que a gente vem travando com essa luta, esse negócio de infecção urinária. É horrível. É um mês em casa, um mês nos hospitais. E é exame por cima de exame, os médicos não descobriram que bactéria era essa. E eu, doutor, mas tem algum exame específico, porque tem que descobrir, né? Aí, de tanto antibiótico, se tornou uma bactéria super resistente. Semana retrasada, a gente teve um neurologista, aí ele disse que seria a última tentativa com antibiótico, porque já estava muito resistente, que é desde agosto. E se não obter esse resultado, ele ia ter que internar, para fazer o tratamento internar. Então, ela chora que não queria ficar internada, mas é o jeito. Então, vamos fazer o quê? Eu já busco por você, então faça a sua parte, que eu disse para o senhor. Desde ela muito pequena, a gente vivia na igreja, né? Sim. Veio a pandemia, ela se afastou. Ela, mamãe, mas eu tenho fé, eu oro, eu faço minhas orações, mas a gente tem que ir para a casa de Deus, Andrés, porque a igreja somos nós, né? Sim. Nós temos que fazer nossa parte. Eu busco por você. Deus escuta orações. Então, não é em vão que a gente pede a Deus, só que tudo é no tempo do Senhor. Então, isso é provações, porque às vezes isso acontece para poder a gente Deus, né? Vir, Deus puxando a orelha, né? exatamente. Com carinho, né? Cada comprimido que ela tomava, eu ungia. Eu tenho um óleo de fogo, também não falta. Eu unjo ela todo dia. Então, eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Aí ela, mãe, eu não aguento mais, meu estômago dói, não estou mais aguentando tomar antibiótico. Aí eu disse, não, mas é tudo na vontade do Senhor, seja feita a vontade dele. E a senhora orou a Deus Muito, bispo, muito. Eu e tenho colocou buscado muito. esse resultado desse exame na mão de Deus. Sim, aí foi feito agora, né, no dia... Semana retrasada, a gente teve neurologista e fizemos sexta-feira passada, que vai fazer 8 dias, o exame. Aí ele foi disse, dependendo do resultado, você não espera nem o dia da consulta, que está agendado para o dia 6. Você consiga um encaixe antes, porque a gente vai internar, né? Aí ela disse, mamãe, eu não quero, depois você clame, peça, porque eu tenho buscado muito, e Deus vai ouvir a oração. Se for da vontade de Deus, vai ser do jeito que Ele quiser, permitir. E sai o resultado. Aí hoje a gente foi para... Hoje? A gente foi fazer outros exames, né? Que ela Que tinha que maravilha. fazer. Ela disse, mamãe, saiu o resultado do exame. Para a glória de Deus, não tem mais bactéria. Não tem Eu mais já bactéria. Chorei, já cheguei... Glorifique a Deus, igreja. Obrigada, Jesus. Deus é O médico disse, infelizmente, se tiver alguma coisa, você vai ter que ser internada. Você já pensou? resistente à bactéria. Isso é um livramento, é uma agosto. cura. O médico diz, ó, se der o resultado, você vai ter que ser internado. Ela não só foi curada, como ela foi livre Sim. de procedimento, de internações. É verdade. Ela já... Vários milagres na vida dela. Ela já tinha os micropolicísticos, Aí, ó. os dois A senhora está indo ovários. tanto no médico que me chamou até de doutor. Desculpa, Não, porque mas- eu não, já mas- sou de médico. É mas o- verdade. Eu era tanto O médico que eu não apóstolo aguento Bispo mais. Jorge falou isso esses dias. Às vezes a penitência, a peregrinação das pessoas em hospitais é tão grande Porque que a pessoa fica com a cabeça de doutor na cabeça dela. Ela toda hora procura um doutor, toda hora procura um doutor. Desde ela pequena, é psicóloga, É, tá vendo? é psiquiatra, ela sofria com Deus, fez Deus que Deus curou, faz a obra pela metade, é completa. Fez ela a sofria obra, né? ansiedade, toma remédio, já passaram taxa preta para ela, eu profetizei que ela não ia mais tomar, a médica E também tirou. curou. A taxa preta ela não está mais tomando, Eita, ainda toma Deus. outros 2 por dia, mas eu creio que Deus vai abençoar. Curou Deus. completo. Total. E Ah, agora, com por certeza. último, deu outro cisto no ovário. Eu digo, Deus operou. Tá vendo? Tinha no útero, o ovário esquerdo, direito, Deus operou. Apareceu esse, Deus vai operar também, fazer a obra que eu creio. E ela vai voltar E é para isso, em cá. nome de Jesus, eu E aí a quero. história será completa, É o mudada. que eu mais quero. É o que eu mais quero e eu creio. Eu Em e nome de minha Jesus, casa que ela serviremos vai ao vir. Senhor. Em nome de Jesus. Entramos na arca e levamos a nossa família Eu creio. conosco. Curada. Em nome de Jesus. Estava vindo desde agosto isso. Desde agosto. Era infecção urinária, passava um mês em casa, um mês no hospital. Um mês em casa, né? Ia para poder fazer emergência, fazia os Acabou exames. agora. Acabou agora. Acabou Eu a penitência, acabou esse Eu sofrimento. creio. Acabou o deserto. Eu creio. Chegou A o gente milagre. nem merece, né? Eu sou tão grata, o Senhor não merece, porque eu sou tão pecadora, tão falha. Nem eu, nem minha filha merece. Mas só a gratidão que o Senhor me ouviu. Porque Deus ouve. Deus é desde bom. pequena que eu estava em médico direto com essa menina. Ela tem 18 anos agora. Fez 18 anos agora. Deus é Sabe? maravilhoso. Eu Curou creio, ela. Em nome de Jesus. Diga obrigado, Obrigada, Jesus. Jesus. Gratidão, Glorifique a gratidão. Deus. Vale a pena ser fiel, igreja. Vale a pena confiar em Deus, acreditar em Deus. Vale a pena. Tá bem? Rapaz, Qual o nome da senhora? Maria José. Maria José. A senhora chegou aqui hoje, estava sentindo mal? Bispo, está com uma semana que apareceu uma dor no meu calcanhar.
Mas eu não fui o médico, não, sabe? Porque eu não sou muito de andar em médico. Meu médico é meu Senhor Jesus, Sim. né? Eu acho sei que ele é o médico dos médicos, os né? médicos, assim, são pessoas tão estudadas, tão legais. A gente não tem nada contra os médicos. Tem não. Mas eu acho que ninguém gosta. Não Aí- é nada contra os não, médicos. de jeito Os nenhum, médicos não. são excelentes pessoas. Mas é porque normalmente quando a gente vai procurar o médico é porque a gente está com um problema. É. Então é um negócio que a gente não quer precisar procurar. Então eu Primeiro, entendo a não- senhora. Primeiro nós temos que procurar o médico dos médicos, né? E depois a gente vai, né? E aí? Procurar os médicos. Aí eu passei uma semana, domingo eu nem vim para a igreja, porque eu com o meu calcanhar dolorido. Aí hoje eu digo, não, hoje eu vou para a igreja. Aí andei. Hoje eu já andei tanto. E eu digo, hoje eu vou para a igreja. E entrei aqui, não estou mais sentindo nada. Meu Sumiu a calcanhar. dor. Sumiu. E é uma dor que incomoda muito, Aí né? incomoda demais. Muito mesmo. Porque qualquer movimento que a senhora for fazer, É. o calcanhar aqui é a base de apoio do corpo, né? Eu me levantava de manhã, era me segurando assim na parede, sabe? Porque doía muito. Mas Jesus curou. Foi um milagre urgente. Milagre. Valeu a pena. Valeu a pena eu ter caminhado ontem, porque eu bati com o calcanhar no chão várias vezes. Eu bati com o meu calcanhar no chão para Deus curar o calcanhar de vocês. Andar com um garrafão toda hora, imagina quantas vezes eu não bati com o calcanhar no chão. Mas Jesus curou o calcanhar de vocês, a vida de vocês. Amém, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifique a Ele bem forte. Curado, hein? Foi curado agora, bispo. Curado agora, minha irmã? Curada, sim, bispo. Que bom. O que houve? É porque eu cheguei com a minha perna doendo. Também? Aqui, né? Era. Aí, ó. E o joelho estava inchado. Joelho? Estava assim, aquele peso na perna. Sim. Aí eu fui Pediu falar oração. com ele, pedi oração. Graças a Deus saiu aquele peso Valeu da a minha pena. perna. Valeu a pena. Sempre vale, né? Sim. Não, teve uns dias para trás aí que a gente tava com uma chuva forte. E às vezes a dificuldade para vir era até maior. Aí quando o clima, o tempo fica mais bonito, assim, mais aberto, aí Hoje o tempo tá bom. ajuda, né? Ajuda Até mais. colabora mais, né? A gente tem que buscar o tempo todo. Mas quando tá assim, favorece até um pouco mais, né? Se a gente buscou quando os dias estavam difíceis, chuva forte, pessoal vindo de canoa, agora então é mais fácil ainda. Hoje está melhor. Tá melhor, tá melhor. E veio buscar e Deus honrou. Deus honrou, graças a Deus. Tirou a dor Tirou. da perna do joelho. Tirou o peso, estava assim o um peso. peso. Era. A senhora chegou a tomar algum remédio? Não, tomei não. Passei o olhinho de fogo, né? Usou só usando a fé. as ferramentas que Deus nos dá. Sim. Porque quem não entende acha que a gente está usando disso como idolatria. Mas não. Isso são ferramentas da fé que Deus nos dá. Sim. Mas a nossa confiança está em Deus. É Deus no coração e o milagre na mão. E a senhora passou o olhinho do fogo consumidor. Passei o olhinho do que fogo. a gente entrega toda sexta. E Jesus libertou, tirou o peso, tirou a dor. Hoje a senhora veio para cá com dor, mas vai voltar para casa sem dor. Em nome de Jesus. E com a perna no lugar. Sim. Isso aqui é bom, né? Veio com a perna, vai voltar com a perna. Sim, em nome de E Jesus. sem dor. Sem dor. Andando. Com saúde. Em nome de E Jesus. com Deus no coração. Amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glorifique a Ele. Muito bem, estamos de volta e agora nos instantes finais foi dado o recado, está feito o convite. Agora, se você quer viver, desfrutar, comer, celebrar, comemorar o melhor dessa terra, Deus é a resposta, Deus é a porta. Eu não estou dizendo que com Deus vai ser só um mar de rosas. Não, a gente enfrenta lutas, batalhas,
Mas com Deus você tem a saída, com Deus você tem a força para vencer. E sem Deus? E sem Deus? Então, eu não estou aqui lhe ocultando e dizendo a você que se você entregar o seu caminho ao Senhor, a sua vida ela vai ser só festa, ela vai ser só mil maravilhas. Eu também não estou dizendo que a sua vida vai ser ruim, não. Mas eu estou dizendo e replicando o que o próprio Senhor Jesus disse, que no mundo teríamos aflições, mesmo servindo a Ele, mas que deveríamos ter de bom ânimo, porque assim como Ele venceu, também venceríamos. Mas eu lhe trouxe a palavra de Isaías dizendo que se você quiser comer o melhor dessa terra e viver o melhor, você tem que se apegar com Deus, porque Ele é aquele que nos promove, é aquele que nos abençoa, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo, é o que eu e você precisamos, tá bom? Esteja conosco nesses próximos dias, vamos viver a jornada feliz. Março será diferente, a começar desse dia 1º, e esteja conosco. Ajude a obra, você pode preparar para entregar nesse final de semana a sua oferta, seu dízimo, e nós já estamos de posse dos carnezinhos, ali porque ama a casa do meu Deus, e da oração incessante na fé de Daniel. E você ao mês estará fazendo a sua oferta, sendo membro ou não desse ministério. E você será um mantenedor, um coluna, e Deus ele vai te ajudar. Você pode fazer esse voto pela sua empresa, você pode fazer esse voto pela sua fábrica, pela sua loja, pelo seu trabalho, e aí você vai estar santificando a sua loja, a sua empresa, o seu comércio, a sua firma. Você vai estar santificando o seu trabalho, sua família, e abençoando, porque quem planta, colhe, quem ajuda é ajudado, tá bom? E sempre se disponibilizando para ajudar. Inclusive, durante todo o intervalo anterior, estava aí no rodapé, mas você pode aí fazer a sua oferta. Tem aí o QR Code, a chave Pix. Você abre o aplicativo, você escaneia aí, ó, tá vendo? O QR Code. E aí você digita aí o valor da sua oferta. Pode ser 50, 100, 5, 2, 10, 20, 1000, não sei. Você pode ajudar, te faz mal ajudar, você se alegra em fazer o bem, você entende que a igreja ela não tem apoios, exceto daqueles que se simpatizam, que apoiam a causa, que são dizimistas, ofertantes, membros, simpatizantes. Tirando vocês, a igreja não tem apoio, recursos do governo, incentivos, como até outros meios da sociedade, outros têm. Mas a igreja não tem. Então, quem ajuda é Deus e através de pessoas do bem como você. Tá bom? Então, contamos com a sua ajuda. Caso você não disponibilize do aplicativo do banco, no celular, não é uma situação que você faz, que você usa ou que você tenha, você pode, durante o dia de hoje, procurar aí uma agência bancária e fazer isso aí, tá? As contas Banco Bradesco, conta corrente, Favorecida Igreja Mundial do Poder de Deus. Dá um print aí, ó. Tira uma foto da tela para você já deixar anotado, salvo. E aí durante o dia, quando você for fazer lá o serviço de banco, quando você for realizar alguma tarefa, você lembra de também semear nessa terra fértil e a sua vida será abençoada.
e preparar também para apresentar diretamente em um templo da Igreja Mundial. Tá bom? Eu quero realizar aqui a oração da fé e determinar também que Deus abençoe ali todo o povo mineiro. Vamos orar. Pai, estenda a tua mão sobre a zona da Mata Mineira, sobre o povo de Ubá, de Juiz de Fora, de Matias Barbosa e de regiões ali que estão também atingidas, afetadas, não só na zona da Mata, como em outras partes de Minas Gerais e até no Brasil. Por que também não interceder por outros países que também estão vivendo dias e situações difíceis? Mas eu peço em especial pelo povo mineiro, pelo povo da zona da Mata, que o Senhor contenha as águas, que o Senhor possa segurar ali o volume dos rios e abençoar, consolar o coração das famílias que tiveram as suas percas. Que o Senhor venha consolar o coração daqueles que estão desabrigados e que o Senhor venha abençoar os profissionais da saúde, os socorristas, bombeiros, policiais, defesa civil, as autoridades envolvidas, todos, meu Pai, que tenham luz, sabedoria, direção, honestidade, que tenham bom caráter para poder realmente fazer o que é certo, fazer o que é honesto, fazer o que é necessário para ajudar ao povo, as pessoas. Coloco nas tuas mãos, porque a tua palavra diz que dos montes trariam paz ao povo. Eu peço essa paz. Eu estendo as minhas mãos e eu declaro que do outro lado o doente seja curado, o enfermo seja livre, o drogado seja liberto, o miserável prospere, o que estava sofrendo seja cessado essa dor, esse sofrimento. O Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e te dê paz. Receba o teu milagre urgente, receba das mãos de Deus a vitória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E todos digam amém e receba a bênção e a vitória. Tá bom? Seja abraçado, todos os necessitados, consolado, todos os que choram, e que o Senhor Jesus te abençoe. Beijo, um abraço e até lá. Eu quero que o mundo conheça o meu Deus. Meu Deus é glorificado e você é humilhado, meu irmão. Vamos mostrar o poder de Deus agora. Davi, você tem o coração de um leão. Israel teve muitos reis, nenhum tem a história do Davi. Eu nunca vi alguém que confiasse em Deus terminar derrotado.